Shalom, shalom. Imagino que você conheça tudo sobre Páscoa, não é verdade? Um evento que acontece no calendário do Papa, o Gregório, né? Calendário gregoriano. Normalmente em abril, e aí é uma festa muito bonita, porque ela envolve cartão de crédito, envolve chocolate. Normalmente tem um período que não se come carne. Bom, essa pergunta, essa colocação é para todos, mas para você, meu irmão, minha irmã, você conhece e tem ensinado seus filhos sobre o Pessah? Essa é um pouco diferente. E esse estudo guiado vai ter esse objetivo de te ajudar a você definir. Bom, eu vou facilitar para a gente contextualizar. O Pessah é a palavra hebraica para Páscoa, que significa passar sobre. Legal isso? Pois bem, para que haja a celebração da Páscoa, primeiro o povo teve que sair do Egito, que era escravo. E essa saída não foi assim uma coisa que colocou o BRT, o metrô, não foi bem assim. Foi o próprio Eterno que levantou Moisés, e foi libertar o povo. E para que esse fosse liberto, foi necessário 10 pragas. Aí, depois de livre dessas pragas, é que o povo então veio participar do Pessah, conforme nós vamos aprender. Fique com a gente até o fim. Se inscreva no canal. Livre-se das pragas modernas, como passaporte para a festa do Pessah. Você conhece como Páscoa? Provavelmente a sua igreja celebra essas festas, que são festas do Eterno. Então nós vamos usar a palavra Pessah, que difere bastante da Páscoa, como a gente conhece. Tudo bem? Professor Rocha, como pode alguém celebrar a Páscoa se ainda bebe as águas do Nilo? Normal, tranquilo, muito bom. Repare, se a pessoa ainda bebe as águas do Nilo, então essa pessoa está no Egito. Participar da Páscoa, tudo bem. Agora, o que não dá é para participar do Pessah. Por quê? Vai ser necessário libertação. Porque no Egito não teve festa. No Egito não teve festa. Então, para participar da festa, vai precisar sair do Egito, não é verdade? E precisar, então, largar essas pragas modernas. E o que essa água no Nilo representa para a gente hoje, que permeia o nosso dia a dia? Mentiras, ideologias vazias, aí vamos ter vícios, poluição mental e um monte de coisa que você já imagina que essas águas ficam correndo na nossa vida. E o que fazer, professor, para sair desse negócio? Bom, primeiro tem que largar essas pragas, através da meditação da palavra, oração, compromisso, fidelidade, relacionamento. Olha, se você conhece alguém assim, fala para essa pessoa, então, livrar dessa praga. Acha, a praga das rãs nos ensina alguma coisa? Olha, parece bem moderninha essa festa, né? Esse episódio, digo. Sim, porque por vezes, né, você conhece alguém que está ali meditando na palavra, concentrado, ali buscando uma conexão profunda com o Eterno, de repente, ó, solta uma rã. Qual? É uma notificação, esse das redes sociais, e aí nós temos o trabalho, tem a criança que chora do outro lado, né? Tem o entretenimento, o trabalho fatigante. Isso tudo está bem centrado no mundo de Marta. Você conhece o mundo de Marta? É aquele agito, é o corre-corre, é o corre do dia a dia. E a gente está nessa vibe assim, então fica difícil a gente se concentrar nas coisas sérias do Eterno para participar do Pessah, porque essa rã, ela toda hora está nos incomodando. E o que eu oriento para você, que conhece essa pessoa que é assim, né? Fala para essa pessoa se livrar dessa praga. Professor Rocha, quais são os piolhos de hoje? Ai, os piolhos de hoje, essas coisas que atormentam a gente, né? Parece também bem moderninha. Os piolhos de hoje são as preocupações, ansiedades, medo, insegurança, incerteza da salvação, o distanciamento do Eterno. Olha, para participar do Pessah, tem que largar essa praga. Tem que largar essa praga porque ela não compactua com a festa do Pessah. Primeiro precisa sair do Egito, atravessar esse Yam Suf,
que você conhece como Mar Vermelho? Rocha Lima, qual a associação da praga do gado com a idolatria? Essa a gente conhece também, né? Aliás, a gente conhece todas as pragas, não é verdade? Mas a praga do gado com a idolatria tem a ver com dinheiro, patrimônio, carreira, bens, todas essas questões. A sua verdadeira adoração não está no eterno. Essa situação é como se estivesse se curvando. E essa situação não tem a aprovação do eterno. Agora, uma coisa interessante é que a praga do gado mostrou que riquezas, de posses, e etc., não salva ninguém. Então, o que a gente precisa fazer é largar essa praga. A propósito, se inscreva agora no canal, por favor, não vai ter praga não. Por favor, inscreva no canal. Rocha, falando de Egito associado à escravidão, como é isso? Bem, a sexta praga do Egito cobriu os egípcios de úlceras. Hoje elas se manifestam através do burnout, trabalho exaustivo, aquelas demandas que as pessoas não dormem, ficam fatigantes, não têm um relacionamento saudável com a família. Essa pessoa tem essa vida tão do mundo de Marta, tão fatigante. Você imagina que ainda tem gente que acha que Deus se equivocou quando ele lá no quarto mandamento falou para descansar. Tá vendo essa praga como ela é tão presente? Agora a pergunta é, quem é o homem para discordar do eterno? Quais são as argumentações? Se ele próprio falou que era para descansar, então tem essa praga aí. Professor Rocha, explique a praga das trevas em relação à Páscoa. A praga das trevas mostrou que sem Deus o homem é cego. Orientações, lideranças, e ainda vemos pessoas presas na sua razão, na sua autoconfiança, autoconvencida. Se a gente não largar essa praga, a gente não consegue correr rapidamente para vir participar da festa do Pêssar. Professor Rocha Lima, a família está associada à Páscoa? Então não. Tem duas respostas para essa pergunta muito boa. Sim, dão de presente. Então, nesse primeiro momento, para a Páscoa, como diz a pergunta, sim. Mas como para o Pêssar, participar do Pêssar já é diferente. Porque essa Páscoa, essa família e Páscoa, foi a última praga. Pois é, foi quando veio ali a morte dos primogênitos. E aí desmantelou a família. Mas você sabia que essa praga dos primogênitos, né, ela teve os seus efeitos. Ela parece tão presente hoje. Sim, porque nós temos relacionamentos descartáveis, pais e avós distanciados dos filhos e netos. O divórcio no meio dos crentes tem aumentado. E como celebrar o Pêssar desse jeito? Precisa se fazer alguma coisa antes. Então, olha, você, meu irmão, que é líder da sua casa, brabo, ministra sobre a sua família, sobre o Pêssar. Sobre a Páscoa a gente já sabe, inclusive nem se come carne, né? Então, ministre sobre a sua família, você como homem, líder da casa, sobre o Pêssar, que está não no calendário do Papa, mas está no calendário do Eterno. Ali em Êxodo 12, 1 e 2. E diga-se de passagem, que o Pêssar, enquanto a Páscoa se comemora em abril, o Pêssar, no calendário do Eterno, é o mês de Nissan. E aí você não sabe de uma coisa. Nissan é o primeiro mês do ano. Ah, isso mesmo. Então você já pegou a visão. Começamos agora, no mês de Nissan, o nosso ano novo espiritual. E você veja que fantástico. O Eterno, ele dá para a gente um ano novo já com festa, de libertação, de livre dessas pragas. Fique com a gente até o fim. Prima, qual o perigo de ignorar os avisos? Ah, essa aí então é uma beleza. Mas como tem gente desavisada? Mas que fundamentação tem essa pessoa para ir comprar chocolate agora? Por que não comprou o ano todo? Se é que você gosta. Pois é, mas o que a gente tem de importante aqui são os desavisados. Repare que Moshe,
ele avisou o faraó 10 vezes. Cara, larga dessa Páscoa, larga dessa Páscoa, larga dessa Páscoa. Você conhece o texto, né? Mas ele não se interessou por isso. Até quando a gente vai ignorar os avisos do Eterno e entrar na dimensão do calendário dele? Ele criou um calendário para o seu próprio povo e não tem Páscoa, tem Pêssar, tem mais do que chocolate, tem festa, tem redenção. Sabe, é um novo viver, é um novo momento. Então a orientação que eu dou para essa pessoa é que largue dessa praga da vida. Professor Rocha, pode alguém celebrar a Páscoa ainda no Egito? Sim. Sim, por quê? Se a pessoa celebra a Páscoa sem entendimento, está preso, está cativo dessas questões. Agora, celebrar o Pêssar não tem ninguém no Egito. Porque o Pêssar ele tem conotações diferentes. E a primeira e mais importante para esse momento é que, como eu disse, no Egito não tinha festa. No Egito tinha trabalho, chicote. E essa festa era só essa festa foi só depois que o povo saiu do Egito. Ah, então você entendeu que o Pêssar é para livres. O Pêssar é para livres. Porque no Egito todo dia era segunda-feira. Imagina, todo dia era segunda-feira. E isso foi um problemaço para aquele povo depois que saiu do Egito. Mas não, o Pêssar é só para libertos. E aquele povo, que pertencia ao povo de Deus, né? Eles não foram libertos porque eram bonzinhos. Não, o próprio Eterno levantou um livre. Vou explicar. O Eterno levantou Moisés. Porque Moisés era livre. Só livre liberta cativos. Moisés era livre e foi aquela pessoa escolhida no ventre, embaixo de um decreto de morte, para salvar aquele povo. Olha, Moisés foi um evangelista daquele tempo. E então é necessário que a gente largue dessas pragas, né? Que saia desse momento, porque no Egito não tem festa, só tem ativismo, pancada, sopa de cebola, pancada, entregar resultado com hora. Você não quer isso para você. Então venha correndo celebrar a festa do Pêssar. A sua igreja vai fazer essa festa. Rocha Lima, como uma pessoa atinge a liberdade? Se recusa a abandonar as correntes? Olha, não tem correlação. Liberdade e corrente, a gente de pronto já vê nessa pergunta que tem alguma coisa fora do ponto, não é verdade? Não tem liberdade e corrente. Porque cada praga, ela destruiu um ídolo no Egito. Isso é muito profundo. O canal está promovendo um trabalho robusto do que tem de oculto atrás dessas trevas, né? Coisas tremendas assim. Então, quer dizer, para que tenha essa liberdade, precisa sair do Egito. E o que é Egito? Deixa eu te ajudar. Egito, escravidão. Deserto, processo. Canaã, momento de graça. Simples esse gráfico, né? Então você agora já pode até ver qual é o contexto que você se encontra. E certamente você já está no Monte Sinai, você já está desfrutando dessa presença maravilhosa do Eterno. Professor Rocha, se novas pragas viessem hoje, a humanidade iria se render ao Eterno? Claro, lógico que não. Professor, sim, nós tivemos o Covid agora há pouco tempo. E o que mesmo que a gente viu, fica em casa. Você é provável que conheça pessoas que estão em casa até hoje. Um ou outro ficou assustado. Aqueles que eram desavisados, provavelmente retomaram a caminhada, fizeram um concerto, uma techuvá, se arrependeram, seguiram o caminho. Mas é provável que você conheça que tem pessoas em casa até hoje. E quanto à pergunta, eu acho até que foi um distanciamento. E se viesse hoje uma pandemia como nós vimos? Provavelmente a gente estaria racionalizando. Não, vai vir uma vacina. Olha, é só tomar um comprimido. Os canais livres. Eu entupi a gente de distração. Não precisa nem fazer inscrição. 200 canais disponíveis. Muitos cursos à distância. Você percebe a racionalização do momento? E vou dizer para você,
Comumente você vai ver nas literaturas dizendo Páscoa judaica, mas não é. O judeu ele puxa para ele, porque foi o primeiro que estava ali, né? Mas quando você for em Levítico 23, você vai ver ali que o Eterno está dizendo: estas são minhas festas. Então respinga em você, respinga em mim, mas de uma forma conforme ele determinou. Tudo bem? Eu te falei que era rapidinho, mas olha, não tem como. Professor Racha, explique como desfrutar da Páscoa de verdade. Vai na loja aí, passa o cartão e compra. Você está participando da Páscoa de verdade. Você passou o cartão e comprou chocolate. Mas se é para participar do Pessa de verdade, aí é outra história. Lembre-se que a palavra Pessa é uma palavra hebraica para a palavra Páscoa, que tem uma simbologia, passar sobre. Não é verdade? Bom, a pergunta diz como celebrar a Páscoa. Eu já disse. Agora, e como celebrar o Pessa, professor? Fala comigo. Bom, primeiro você tem que sair do Egito. Vai ter que comprar uns bilhetes aí, tá? Primeiro, sair do Egito. E depois, vai atravessar um deserto. Ah, muito bom, né? E depois, professor, tem o Yam Suf, tem vai atravessar o Mar Vermelho. É quebradeira, como é isso aí, né? E depois, professor, abandonar usos e costumes do tempo de escravidão. Aí, a gente agora começa a reconhecer que há um eterno, um Deus todo-poderoso, que ama o seu povo e que estabeleceu uma festa linda. Uma festa onde só tem livres. E ser livres, não pense para você que isso é uma coisa fácil não ser livre. Paga-se um preço muito caro para ser livre. Eu vou te dizer uma coisa, pensa comigo, como um ser pensante, como foi difícil para aquele povo conquistar essa liberdade, se envolver com essa liberdade. Você conhece no texto bíblico que aquele povo, as gerações, você está entendendo, são um ser pensante. Eles ficaram no Egito por mais de 400 anos. Eu falei para você também que no Egito todo dia era segunda-feira. Não tinha festa de ano novo? Não, querido, não tinha nem festa nem ano novo. Todo dia era segunda-feira. Olha como é uma mente cauterizada com o Egito. Aí esse povo foi livre. Você conhece bem a história, esse povo foi livre. Na caminhada deles, faltou as comidas e bebidas. O próprio Deus disse para eles o seguinte: olha só, na sexta-feira eu vou dar a comida para vocês. E aí vocês recolhem a comida para sexta-feira para comer no sábado, porque no sábado vocês não vão precisar de comida. Eu já vou dar a cesta básica de vocês, que é baseada do sexta e do sábado. Não teve no sábado, porque só caiu na sexta-feira. Mas aí eles estavam como? Fora já da visão. Mais na frente, quando eles chegam então em Canaã, digo, na terra prometida, tinha lá uma ordem: não trabalhar sábado. Agora você imagina o que aconteceu com essa pessoa, algumas pessoas, que durante toda uma vida, dos seus avós, dos seus antepassados, todo dia era segunda-feira. Agora teve um dia que não trabalhava, que não se trabalhou. Que dificuldade foi para essa pessoa? Está pensando? Então, ser livre não é fácil, tem processo. E certamente você está numa igreja que a liderança vai te ensinar a ser livre. E se você ainda tinha algumas pragas dessa, certamente você já não tem mais. Mas a pergunta é: venha correndo celebrar o Pessa do Eterno. Ah, não tem chocolate. Hag Pessa Sameach. Feliz Páscoa.